Graça e paz, queridos! Que bom que você conectou a esse canal. Hoje nós temos um testemunho incrível de restauração familiar. Eu tenho certeza que esse testemunho vai falar profundamente no seu coração. Você tem filhos? Você é casado? Você pretende ter um relacionamento sólido? Então é esse canal que você tem que assistir hoje, esse testemunho muito forte que vai impactar a sua vida. Esse programa tem o objetivo de contar histórias reais, verdadeiras e de grandes transformações. Então aproveita e compartilha esse programa com outras pessoas. Talvez você não tenha filhos, talvez você não seja casado, talvez nem queira se relacionar. Então aproveita para compartilhar esse programa com outras pessoas que também estão passando por essas situações, que também vivem essas circunstâncias que nós vamos falar aqui hoje. Curte, comenta, compartilha, que assim você dá uma moral para esse programa e me ajuda na divulgação dele. Tenha certeza que quando a gente faz isso, a gente divulga a palavra de Deus. E a semeadura da palavra de Deus nunca volta vazia. Tudo que é falado na presença do Senhor sempre vai render frutos. Então que você possa ser um semeador da obra, enviando esse programa, os outros programas para outras pessoas também, porque esse programa com certeza vai falar com você. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje eu estou muito feliz em receber esse casal tão querido, um casal maravilhoso, a Patrícia e o Cristiano. Esse casal já está conosco há um bom tempo na Igreja da Restauração. São extremamente ativos na obra. Têm uma família linda e hoje vão contar a história de vida deles aqui para nós, né? Estou muito feliz em receber vocês. Sejam muito bem-vindos. Amém. Graça e paz. Obrigada pelo convite. Feliz de receber vocês aqui, né? Bom, vamos começar com a pergunta mais importante desse programa. Quem era a Patrícia? Quem era o Cris antes de Jesus? Essa é profunda, né? A gente era um casal, né? E antes do nosso encontro também, totalmente mundano, totalmente dependente de bebidas e baladas para ter um pouco de felicidade. Então, assim, antes do Cris, eu já era uma pessoa totalmente mundana. E com o encontro com o Cris, a gente permaneceu, porque os dois eram mundanos, né? Então, assim, muita bebida, muita bagunça e muita briga. Palavrão pra gente era normal. Era parte do nosso diálogo, tinha que ter palavrão. Vocês brigavam muito. Muito. Os vizinhos, coitados. Muito mesmo. É mesmo. Era muita briga, muito desentendimento. E... Nossa. E antes de casarem, vocês tiveram outras famílias. Vocês já vieram com filhos, né? Para esse relacionamento. Sim, e essa é uma das questões, porque ele vinha de relacionamento frustrado, machucado e com traumas. E eu também vinha de relacionamento machucado. Ele foi casado, eu fui casada. E não relacionamentos saudáveis. Então, ele tem 3 filhos do outro casamento e eu 4. Só aí já são 7. Já são 7. E depois? Mais 2. Aí, 9 filhos no total. Sim. 6 que moram com a gente. Teve um período que um filho dele morou com a gente também, né? Filho mais velho. Ele veio morar com a gente. Mas nessa época que o Gustavo veio, a gente já estava na igreja, né? Já estavam na igreja. Então já era uma família mais tranquila. E conta então todo esse processo da conversão, porque inclusive os filhos estão muito firmados na igreja. Eu vejo lá o tempo todo, né? Família abençoada. Então conta como é que foi esse processo da conversão, como é que começou tudo isso. Já vieram de família disfuncional, muitas situações adversas. E aí, o que aconteceu? Como é que foi Posso isso? falar ou você Pode fala? começar. Então, há uns anos atrás, eu acho que tudo começou quando eu perdi um neném, né? Eu tive uma gravidez ectópia, aí eu perdi um neném e eu fiquei muito mal, muito mal. Eu meio que entrei em depressão, então eu só chorava, só ficava no quarto chorando e culpando alguém. Coitado, ele era o Isso, culpado, né? Então eu acabava depositando tudo nele e questionava muito a Deus. Porque eu falava, eu nunca abandonei um filho, eu tenho 5 filhos, nunca abandonei, nunca quis abortar, porque o Senhor tirou de mim? Tem tanta mãe jogando filho no lixo, porque o Senhor tirou de mim? E ali a minha mãe chegou
e perguntou se eu não queria ir em algum lugar, né, cuidar da minha vida espiritual, porque eu estava muito mal. E ela me levou num centro espírita, Allan Kardec. Lembrando que ele era espírita, A minha família toda era, né? Então, a irmã minha dele, irmã é né? mãe de santo. Entendi. Quando eu conheci ele, ele me levava nesse centro para a gente fazer consultas, coisas assim. E antes de eu perder esse neném, eu tinha ido nesse centro, eu usava DIU, e eu perguntei se corria risco de engravidar, porque eu tinha muito medo de ter outro neném. E lá eles me falaram que não, que eu podia ficar despreocupado, que eu não tinha mais risco nenhum de engravidar. E eu já estava grávida. Então, assim, quando veio a notícia, eu estava sentindo muita dores. Eu já tinha feito uma coletagem, porque já tinham falado que eu tinha perdido esse neném. Eu tinha feito a coletagem até aí, mas aí eu fui fazer uma ultrassom, porque eu estava com muita dor. Nessa ultrassom eu vi um neném. E quando eu vi, eu virei o rosto e rapidamente o doutor desligou a tela que estava na minha frente e virou a tela do computador. Eu virei do lado e pensei, tô ficando louca. Eu tô vendo uma criança, né? E como eu já estava naquela, né, tristeza, depressão. E daí ele me perguntou por que você está fazendo essa ultrassom. E eu expliquei para ele que fiz a coletagem, que eu tive uma perda e tal. Ele falou: não, você não perdeu, seu neném está nas trompas, você está com uma gravidez ectópica em rota, corre o risco de ter uma hemorragia a qualquer momento e você vai vir a óbito. E ele falou assim, muito direto. Meu Deus. E eu estava com a minha filhinha, devia ter uns 7, 8 anos na época. E eu entrei em desespero e ele falou, você vai me garantir que você vai sair daqui, você não vai para sua casa, você vai para o hospital de Cotia. Nisso eu tinha feito a coletagem no hospital particular de Cotia, e ele falou, não vá para esse hospital, você vai para o hospital de Cotia, que lá eles têm estrutura para te acolher. E eu não fui para o hospital, é óbvio, eu fui para casa chorando com a minha filha, porque eu não ia para o hospital com ela. Liguei para ele, desesperado, ele trabalhando, eu só chorando, falando, vem para casa, vem para casa. Ele foi, chegou lá, né, me levou para o hospital, fiquei internada. Nesse tempo da internação ali, só para eu ir para a cirurgia, o tempo que eu fiquei ali, ele do meu lado, o tempo todo sentadinho do meu lado. Os médicos entravam e perguntavam, você tá bem? Eu tô. Você não tá sentindo nada? Eu não. E aí eles saíam e eu escutava eles falando do lado de fora, falando assim, a mãezinha do leito 18 não sente nada. Ela está num estágio que era para ela estar gritando de dor. E ela não sente nada. Aí passava 20 minutos, vinha outro. Tudo bem? Você não está sentindo nada? Eu falei, não. E daí teve um momento que uma médica falou, olha, eu não sei qual o seu Deus, mas agradeça, porque era para você estar gritando de Uau. dor. E eu, ali, naquele momento, eu falei, meu, deve ser muito grave. E daí eu só lembro que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, deixa eu viver até o meu filho mais novo ter 18 anos. Não deixa eu morrer, deixa meus filhos aí. Aí nisso eu fui para a mesa de cirurgia, fiz a cirurgia. Quando eles abriram e começaram a fazer a cirurgia, eu senti eles fazendo uma sucção. E aí eu comecei a sentir dor na parte de cima, que eu estava anestesiada embaixo. Aí eles fizeram tudo e daí me falaram, olha, tá pior do que a gente imaginava. Você já estava com hemorragia e todos os seus órgãos estavam com sangue e a gente teve que fazer a limpeza, vai demorar um pouquinho. Aí saíram, terminou a cirurgia, saíram e falaram para ele, né, amor? Foi. Aí eles falaram, ó, sua mulher nasceu de novo. Agradece porque Foi. estava pior, mas está tudo bem agora. E aí nisso eu acabei indo parar num centro espírita, porque eu fiquei muito mal. Minha mãe me levou para o Allan Kardec. Lá me deram várias explicações, porque isso tinha acontecido. E ainda me falaram que eu teria uma criança que não seria minha, né? Porque eu não ia mais ter filhos, mas que apareceria uma criança e eu ia me apegar para aquela dor, né? Para aliviar aquela dor que eu estava sentindo. Tá bom, voltei para casa, continuei mal e querendo uma igreja, querendo um lugar para mim, e comecei a ir sozinha para várias igrejas. Cada Eu semana eu estava em levava ela, uma. deixava ela ir embora. Ele me deixava na Ficava em nenhum. porta, Não ficava. Não nenhuma. Eu falava, amor, vamos comigo, a gente precisa procurar alguma coisa. E ele me deixava na porta e eu entrava sozinha. E a gente brigando. A gente não se falava, apóstolo, assim, de ter um relacionamento, eu acho que há uns 2 meses, né, amor? Sim. A gente não tinha maturidade com os filhos, ele não sabia lidar com os meus, eu não sabia lidar com os deles. Então, os meus filhos eram meus, ele não podia nem falar nada.
Se ele desse uma bronca, a gente E brigava. vice-versa, né? E Um vice-versa. protegia o seu, não era aquela, né? Vocês Não casaram, tinha. uniu, são de vocês. Não, dela era dela, o meu era o meu. E E aí, junto, na mesma Você casa. devia ser um pau geral, né? E a Porque eu gente já imagino. com o nosso, né? Porque já com os tinha o nossos. Cris, já tinha o nosso filho. Mas a gente não conseguia. Então, assim, ele até tratava minhas filhas bem, eu tratava o deles bem, mas não tinha aquele relacionamento de família. Os meus eram melhores e o dele para ele era melhor. E isso gerava muita Uma briga, muita discórdia, e até as crianças, coitadas, ficavam no meio daquilo. Eu imagino. Até que um dia ele chegou em mim e falou: Paty, tem uma igreja em Cotia, que a mulher A Valéria, a mulher da faxina, né? da empresa, me chamava. Sempre ela me chamava, ela ficou sabendo, né? Via a gente conturbado, né? A brigalhada, ela via triste, né? E perguntava. Ah, ela não tá muito bem, mas ela não conhecia a Paty, né? Não, não Então não conhecia. conhecia. E aí ela sempre me convidando, eu, vamos, aquela coisa, né? Sempre fala que vai e nunca vai, só Nunca enrolando. vai. Aí ela sempre indo, eu falei, vamos conhecer essa igreja. Aí um dia Mas na verdade, ele me eu chamou. cheguei em casa, chamei ela, a Valéria sempre chamava e ia. Nesse dia eu resolvi ir e chamei ela. Antes ele me chamou e eu falei, não. Sim, Eu falei, não vou. Eu falei, por quê? Eu te chamo para ir em várias que eu tô conhecendo já e você outra não vai em briga, né? nenhuma. Aí já foi uma briga. Falei, você não vai. E agora uma amiga te chamou e você quer ir? Eu não vou. Eu falei, por que a sua amiga é mais importante do que eu? Não. E não foi. Já virou motivo de briga. Já Até virou pra ir pra motivo. Foi igreja. numa quarta-feira. Foi. E eu não fui. E ali a gente continuou bicudo um pro outro, sem se falar. Aí na outra Ela quarta-feira ele fez insistindo, outro ela convite. insistindo. E eu fui tocada pelos ciúmes. Porque eu vim por Pra causa dos conhecer, saber ciúmes. quem é essa mulher. Você Ai, quis ver quem era a mulher. Assim, a primeira coisa que bateu em mim não é eu vou porque quem sabe lá tem a resposta que eu preciso, tem o que eu preciso. Não, eu estava indo em várias igrejas, mas na restauração, a primeira vez que eu vim foi que algo veio na minha mente, que eu falo, foi Deus trabalhando em mim. Sim. Deus usou aquela fraqueza que eu tinha, né, de ciúmes, para me levar para onde ele queria, Sim. né? Porque daí ele estava no guarda-roupa em pé, assim, eu lembro até hoje, que ele falou desacreditando. Ele convidou já Vamos sabendo tentar que a mais uma resposta vez, era né? não. Ele, Paty, tem hoje culto, a Valéria vai, você não quer mesmo ir? Aí bateu aquilo, eu falei, quero saber quem é essa mulher. Vou conhecer essa Aí eu falei assim, Valéria. eu vou. Aí ele vai, eu falei, vou, quero ir, quero conhecer a igreja. E daí ele avisou ela, falou assim, olha, a gente vai e tal. Aí a gente veio numa quarta-feira. Não, na verdade nós viemos, né? E a gente ficou Não, do lado de fora e aí ela... chegamos lá, eu liguei pra ela, ela não tava e não ia pra igreja nesse dia. Aí, só que ela não falou. Ela falou, não, espera, eu já tô chegando, só um minutinho. Ela ligou correndo pro filho dela, me leva na igreja que eles estão lá. Porque eles estão lá. Uau. Verdade. Eu preciso ir. Ela não tinha planos de ir De para a ir pra igreja igreja nesse nesse dia. E ela veio correndo só para recepcionar a gente. É excepcional. E daí, de longe, eu já olhei para ela, o carro estava no estacionamento, e ela subindo na escada, ela deu tchau pro Cris. Aí, na hora que eu bati o olho, de verdade, eu não senti ciúmes, sabe? Senti assim, normal. Aí entramos, a gente entrou separado, porque a gente não estava bem. A gente sentou e ela sorridente, feliz, e a gente foi super bem recepcionado. E é impressionante a pauta, Super parece acolhido. coisa assim, mentira, mas a gente entrou separado e a gente saiu do primeiro culto de mão dada. Glória a Deus. E a gente saiu determinado, a gente não sai mais daqui. Glória Foi a algo Deus. assim, eu falo para todo mundo, não fui eu que decidi ficar na restauração. Foi Deus que nos decidiu colocou. que lá era o nosso lugar. Porque eu fui em Bênção. várias. Mas eu só quis permanecer, né, amor? E foi algo muito assim, porque ele não entrava em nenhuma. E E ela não aqui, ficava, ela ia em uma, em outra, até se achar um lugar, né? E isso há quanto tempo atrás? 10 anos, amor. Fazem 10 anos que vocês estão na Fazem 10 restauração. anos que a gente está na restauração. E aí me conta como é que foi todo esse processo, então. Nossa, foi muito o processo. Eu falo que a gente está no processo até hoje. Eu acho que Deus trabalha em detalhes. E não adianta. Eu falo na minha célula que
que Deus não é como miojo, em 3 minutos. Sim. Que existem milagres sim, mas quando você quer entrar no processo, ele pode ser longo e doloroso, não por Deus, por nós, Sim. por tudo que a gente plantou no passado, que a colheita é certa, né? Sim. E porque a gente precisa mudar a mente, mudar o coração, então é um trabalhar, né? São processos, né? São processos. E uniu, apóstola, da gente chegar por conta do problema do nosso casamento e por conta do meu filho mais velho, que ele estava naquela fase da adolescência, ele já tinha saído de casa, né, amor, quando a gente veio? Já. Eu tenho um filho que hoje ele tem 24 anos, mas assim que a gente entrou na igreja, ou bem nesse período, ele saiu de casa. Quem foi buscar ele na porta da minha casa foi traficantes. Meu E Deus. levou ele. E eu não consegui sair da minha cama, porque eu só chorava. E a única coisa que eu falava para ele é: fala para eles que ele é menor, que eu não tô autorizando ele Querem ir. saber. E ele foi, falou, e só falaram para ele assim: pode deixar Que a gente cuida que a dele. gente cuida do moleque. Ele tá bem cuidado. E ele foi. E ali, para mim, assim, o que me manteve, apóstolo, foi eu já estar. Por isso que eu falo, foi Deus que me trouxe. Porque ele sabia o que eu teria que passar. E eu não Sim. teria condições nenhuma. Se eu não tivesse tendo pastores do meu lado, oração, cobertura, ajuda espiritual, eu nunca ia conseguir passar Sim. por tudo que a gente ia enfrentar. E ali o Matheus foi, a gente ficou, e a gente já na igreja, então a gente foi acolhido desde o primeiro dia pelo pastor Maurício. E o pastor Maurício me discipulava diariamente, porque tudo eu mandava mensagem para ele. Primeira pessoa que eu conheci foi ele. Aí eu acho que depois de uns 3 cultos eu conheci a pastora. Daí eu comecei a encher o saco dela. Mas eu ligava para ele o tempo todo, eu mandava mensagem. Pastor, e isso e aquilo, me tira uma dúvida, tudo relacionado ao cristianismo, à Sim. Bíblia, eu tinha muitas Você queria dúvidas. entender, Eu né? queria entender o que estava acontecendo, né? E assim foi, ele discipulava o Cris, ele tinha paciência e ajudava a gente em relação ao nosso filho, né? Esse filho mais velho. Aí até um dia que eu estava chorando muito no banco da igreja, depois do culto eu não consegui levantar, eu só chorava. Daí a pastora Eurice veio conversar comigo e me contou um pouco da história dela, o testemunho sobre os filhos. E ali eu falei, não tem um propósito, né? Sim. Aí teve um dia que eu estava orando no meu comércio, que eu só chorava. E ali eu estava orando, com a Bíblia aberta, sentada assim num cantinho, e conversando com Deus, conversando, mas eu chorava, as lágrimas caíam em cima da Bíblia. Eu não entendia a Bíblia, mas eu falava que eu tinha que ler. Então eu estava lendo a Bíblia e pingando as lágrimas, e aí, naquele dia, eu ouvi a voz de Deus audível. Eu ouvi mesmo. Só que eu levei um susto, porque eu estava orando e clamando pelo meu filho. Naquele momento eu ouvi, filha, muito forte, muito grossa a voz, e nesse momento eu levei um susto, meu coração acelerou e eu parei. E levantei, eu pensei, chegou algum cliente, não tinha ninguém, aí eu saí pelos fundos para ver se alguém tinha, não tinha ninguém. E daí naquele momento o Espírito Santo falou que era meu pai, que Meu está no Deus. céu. E ali eu parei, tudo parou. Eu fechei a porta da loja, fui embora para casa chorando. Aí cheguei em casa, eu abri a Bíblia de novo, comecei a clamar. E ali veio uma palavra e eu entendi que não vinha de mim, eu não tinha como fazer nada. E daí ali foi minha oração definitiva, que eu falei, Senhor, ele não é só meu, ele é seu filho também. O Senhor confiou a vida dele a mim, Sim. então me ajuda, tira ele disso. E ali ele voltou para casa depois de uns 2 meses, né, amor? Ele me ligou e Foi pediu pra gente no buscar Natal, né? ele. A gente estava em casa, Foi. ele te ligou para ir buscar ele, e aí você falou, do mesmo jeito que você foi, você vai voltar. Você foi sozinho, você vai voltar sozinho. Ali eu já estava entendendo mais, já Já tinha estava entregue na mão do Senhor. amadurecendo. E daí, quando ele falou, mãe, tem como o tio vir me buscar? Porque tem mala, tá pesado, eu quero ir embora. E nisso eu só ficava sabendo as coisas que estavam acontecendo pelos outros, né? Nossa, eu imagino o O que seu ele estava sofrimento de fazendo, as coisas mãe. que estavam acontecendo e eu não podendo fazer nada. Quer dizer, eu estava fazendo muito, porque eu estava já nos pés de Cristo, Sim, né? tava orando. E ali, quando ele me ligou, a alegria, apóstola, sabe? A vontade de largar tudo, falar, amor, vamos lá buscar ele, era imensa. Mas ali eu tive sabedoria e falei assim, Teu, a porta de casa tá aberta.
você com certeza vai ser muito bem recebido. Mas do mesmo jeito que você foi sozinho, sem olhar para trás, você vai voltar sozinho. Aí eu até falei, se o tio tá aqui, em cima da laje, batendo a laje da nossa casa, da casa que nós vamos viver, e você não tá aqui para ajudar ele. Você é o homem que deveria estar aqui ajudando ele. E daí ele riu e falou, não, mãe, você tá certa. E daí ele voltou para casa, Com as veio malas, para a tudo. igreja, com as malas, com tudo, contou o que tinha acontecido, tudo que ele tinha feito, tudo que Deus livrou ele. Aí veio para a igreja, passou pelo processo, e graças a Deus, apóstola, a gente está numa luta ainda com ele, mas ele é outra pessoa hoje. Sim, Eu sei que Deus está trabalhando, sim. entendeu? Ele não tá firme na igreja, mas não Não. mais fazendo o que fazia, Não, né? ele Uma vida- hoje, ele já entende. Então Sim. ele sabe, ele fala, mãe, eu Aí, se você sei. estiver assistindo aí, lembra que você tem pastor, você tem pastora, você tem uma família que te ama, viu? Você sabe que você é sempre bem-vindo dentro da igreja. Pelo tempo que você ficou, inclusive, você faz muita falta. Que Deus te abençoe, viu, Ítalo? Amém. E nisso, assim, a gente já estava amadurecendo como casal, né? Aí a gente fez o curso Casados para Sempre, para a sempre, gente fez depois o o Paz Paz para para toda a toda a vida. vida. Muito importante. E Muito ali importante. a gente começou a entender que estava tudo errado, que a gente não sabia criar nossos filhos, que a gente estava criando eles de um jeito que a gente poderia perder, né? E ali a gente começou a mudar tudo, tudo na nossa vida dentro de casa, desde fazer uma reunião com eles, apóstolo, para falar que a gente mentiu sobre Coelhinho da Páscoa, sobre Papai Noel, e contar tudo e explicar para Vocês fizeram eles. reunião A para gente contar isso fez, para porque a eles. gente tinha todo um ritual, né, nessas épocas, Sim. para pôr presente escondido na árvore, eles faziam cartinha. Tinha todo aquele ritual, né? Sim. E daí a gente chamou, eu falei, não, a gente precisa parar com isso, eles precisam entender o porquê. A gente sentou com eles, conversou, mostrou na palavra, explicou a origem de tudo. Alguns mais espertinhos falaram, ai, mas a gente Já sabia. sabia. A gente deixava porque era Pra você ser presente, feliz. Mas, e a partir dali a gente começou a mudar tudo. Tirar tudo que não pertencia e desagradava a Deus. E aí começaram, inclusive, que eu quero que você conte o que vocês fazem semanalmente. Além Ai, deles serem líderes de célula, porque eles são líderes de célula, então eles recebem um povo, né, para poder sim, ministrar o povo na sim. casa na casa de vocês, que acontece essa célula? É, Ministra o povo na casa deles, com a palavra que é direcionada semanalmente pela igreja. A nossa igreja funciona em células. Além dos cultos na igreja, a gente também faz os cultos nos lares, que na verdade são reuniões nos lares, são cultos, né? São reuniões nos lares, onde é ministrada uma palavra por um líder devidamente habilitado, depois de passar por uma escola de líderes. Eles são um casal habilitados, né? amém. São líderes de célula, então cuidam de uma célula, mas além da célula, o que que vocês fazem com os filhos? Então, aí a gente, além da nossa célula, que é uma bênção, né? A Cheia nossa de célula jovens lindos, principal também, né? Que é os nossos filhos, né? A nossa casa. a gente resolveu, né, amor? Começar a fazer a leitura, que a igreja sempre incentiva, né? Mas fazer em família, de uma maneira diferente. Então, a gente já tinha feito essa leitura, cada um no seu individual, e a gente resolveu fazer junto, né? Então, a gente divide capítulos, Os né? livros, Versículos, né, amor? versículos. A gente divide os versículos, senta, cada um estuda o seu no individual, tem a semana inteira para estudar, pesquisar, ver ministração sobre aquilo. E daí, às segundas, a gente senta para discutir toda aquela passagem Compartilhar e e discutir. compartilhar. Na verdade, a gente já fez isso um ano inteiro e foi de Gênesis e Apocalipse. A gente fechou, terminou tudo e a gente está em um outro ano já, mas a gente já fez esse inteiro desse jeitinho, E eu né? posso dizer que Sentando. isso é verdade, porque eles compartilham as dúvidas. Às vezes chega os WhatsApp lá, apóstolo, não tô entendendo tal coisa. Você pode explicar melhor essa parte? A gente tá aqui na nossa reunião em família, mas a gente tá com dificuldade de entender tal coisa. Tem Então, coisa que a gente não entende e E manda isso pro é apóstolo. muito louvável. Isso é muito louvável, porque a palavra diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que depois de grande ela jamais se desviará, né? Inculca essa palavra de dia e de noite, de dia e de noite. E como é importante isso, esse tempo em família, porque as famílias assim se reúnem para muitas coisas, se reúnem para os almoços, Uhum. para o tempo de lazer, se
se reúne dentro de casa, para assistir uma televisão, para ir no cinema, para tantas coisas a família se reúne. E quantas vezes a família se reúne para compartilhar da palavra? É verdade. E o que é o mais importante, né? Porque é o que firma. E eu tenho, assim, como pastora, a alegria de ver os filhos de vocês sempre lá, né? Certo. Hoje estão todos, exceto o Graças Ítalo que a mora mais longe, né? Que vai voltar em nome de Deus. Jesus. Mas os outros estão todos lá na presença de Deus, vão frequentemente na igreja, Sim. são ativos no ministério, até o pequenininho ajuda o tempo todo, né? Ajuda, a pastora Euriz ainda falou assim para mim essa semana, porque a Patrícia, inclusive, ajuda demais. A pastora Euriz no Ministério Social, tá sempre lá ajudando a montar Ai, as eu cestas amo. básicas, né? Ajudando com essa parte social da igreja. E o filho vai junto, e ajuda, separa, organiza tudo. Ele Então, já se sente parte do ministério. a tua filha e o teu genro também, Estão no casadinha, ministério linda, Teens fofa. também. Super Amando atuantes também. nos teens, ministram os adolescentes. Então, assim, é uma alegria ver uma família firmada na rocha. Uma família que antes era disfuncional. É totalmente disfuncional. E é engraçado, apóstola, porque quando a gente iniciou a célula, né, amor? A gente foi enviado para casa de um casal que já era líder, mas que estava meio afastado. Então, foi a primeira célula nossa e para a gente foi muito desafiador, porque a gente era Formado. recém-formado e a gente foi para uma casa de gente que sabia, né? E ali a gente ficou bastante tempo ali até que essa célula acabou porque eles foram embora. E a gente tinha a célula da nossa casa com os nossos líderes. Então a gente tinha duas células, uma que a gente ministrava e em casa que a gente recebia os líderes para ministrar. Sim. Quando a nossa célula acabou, a da minha casa também, porque eram todos parentes e foram embora. Então a minha casa ficou sem líder e a gente ficou sem casa para cuidar também. E aí veio a luta, né? Porque daí a pastora queria que a gente assumisse a célula em casa, na minha casa. E eu resistia. Eu falava, não. Vaso de casa, né? Como É, diz. Vaso de falei, casa não. eu falei, como eu vou ministrar os filhos? Como eu vou conseguir falar com eles? E era uma luta, porque tudo que a gente compartilhava da palavra, depois eles não queriam que a gente desse uma bronca, porque, mas e a palavra, e o amor de Deus? Então, Eles ficava... falavam isso. Então ficava Espertinhos, né? naquele... Eu falei, não vou, em casa Vai não. dar certo. E a gente resistiu muito tempo, ficou sem célula em casa e sem a gente também cuidando, por conta disso. Aí veio a pandemia, aí a igreja fechou, e a gente não tinha mais como trazer eles, né, para estar ouvindo a palavra. Sim. E aí eu e o Cris acompanhava os cultos online, mas eles não, eles ficavam, né, dispersos. Aí a gente ficou com medo, aí veio aquele, e aí? E A agora? gente pode perder nossos filhos, porque as igrejas estão foco. fechadas. Falou, não, a gente vai ter que cuidar deles aqui. E daí a gente começou a célula em casa por conta disso. Aí começou Por a meses. ser. E foi uma luta, apóstolo. Imagina. Mas isso também é muita busca, né? Porque nós tínhamos, acho que só um dia da semana livre. Um Porque dia da todos semana era Todos os célula, dias. era igreja, Era era curso. célula fora, era curso. Então, totalmente Era o envolvido. apoio, A né? Que a busca, gente está no o apoio da apoio. igreja desde que a gente entrou também. A gente está no apoio, vai fazer 10 Sim. anos também, né, amor? Desde o No início. início a gente foi fazendo tudo. Todos os cursos que apareciam, nós fizemos. Não, eles fizeram literalmente todos os cursos Todos. da igreja. E Eles aí- são formados em escola de líderes. É. Falam que vocês são formados. Escola de líderes, casados para sempre, pais para toda a vida. Aí tem a Mulher Única celebrando e agora estou no Florescer. Ou seja, tudo que a igreja tem, eles Que aí já tem, fizeram. né? A gente já fica ansioso pro próximo. Mas olha, é lindo de ver, porque criar filho nos dias de hoje não é fácil. Não é fácil. Ó. Talvez você esteja me ouvindo, você esteja enfrentando uma luta nesse sentido, porque são várias guerras para criar um filho hoje, né? Não é só a educação que a gente dá em casa. A gente tem que guerrear contra os princípios que vêm de dentro da escola, que muitas vezes são princípios totalmente deturpados, dependendo da escola que seu filho estuda. Ele escuta coisas de professores que não deveria ouvir, né? Exatamente, Infelizmente, muito. hoje em dia existe toda uma doutrinação aí filosófica que não deveria acontecer dentro das escolas, mas acontecem. São os amigos que influenciam, às vezes, de uma forma muito terrível. As redes sociais, que eu acho que é pior de tudo hoje em dia. Tem Né? Na nada de nossa bom. época, era a influência dos amigos, da escola, mas hoje em dia as redes sociais... Hoje, a criança no quarto, a gente tá
correndo A gente corre o risco de perder os filhos dentro da Uhum, própria casa, dentro né? de casa. Então, as redes sociais. E aí, ver vocês com essa quantidade de filhos, né? Que não são poucos. Não são poucos. Mas conseguir mantê-los firmes na presença, realmente, assim, é algo louvável. E é algo que eu tenho certeza que agrada muito o coração de Deus. E é algo para todos nós se espelhar, né? De fazer também tudo que vocês fazem nesse formato. Cuidar, se decidir, não, eu vou abrir mão de tempo fora e vou trazer para dentro da minha casa. Eu vou colocar meus filhos na mesa. Eu vou ensinar a palavra para eles. Isso é muito importante. E é engraçado, apóstolo, porque quando a gente começou essa célula em casa, tinha muito confronto com os filhos, né? Por conta dessa questão da gente ministra, às vezes ministra algo ali do amor, né? Ou às vezes até de paternidade, maternidade, e depois a gente vai corrigir os filhos e eles levantam essas pautas. Sim. E em vários momentos eu até falava para a pastora, não dá, mas a gente não desistiu. Então, em oração e a gente persistindo na célula, aos poucos a gente começou a ver a mudança neles. Sim. O comprometimento de no horário da célula, pode estar todo mundo discutindo, no horário da célula vamos todo mundo sentar e ouvir. Sim. Então, a gente começou a ver o comprometimento deles, né? A nossa filha mais velha, quantas vezes ela não chamou a gente para jejum? A gente precisa fazer um jejum em família. Bonitinho. A gente precisa se unir por conta disso. Então, aí a gente começou a falar, vale a pena. Vale a pena. Vamos, e assim, eu acho muito lindo da parte de Deus. Porque enquanto essa parte não ficou redondinha, não enviava discípulos, não chegava discípulos para a gente. Depois que os nossos filhos foi discipulado, que eles mudaram a mentalidade, que eles começaram a ter responsabilidade, parece que, né, amor, começou a florescer. Aí começou a chegar discípulo. Porque aí vocês estavam aptos para cuidar de vida. Exatamente. Inclusive eles, né, fizeram Todos parte fez deles escola são de vida. líderes também. Uhum. E aí, Eles todos, só quem não fez foi a Lala, Os né, três que é a mais menores. nova, os 3 menores. Os outros todos todos Porque fizeram. também não fizeram, tem idade para isso, né? Os fizeram outros e todos se já... formaram. Olha que coisa Então linda. todos têm o diplominha lá de líder. Então, andando, vendo a inspiração dos pais e Sim. andando nos mesmos passos, né? Fluindo E da assim, mesma... apóstola, há uns meses, um tempo atrás, a gente achou um pendrive em casa e a gente Verdade. resolveu pôr na TV para ver o que era, né? E era fotos e filmagem nossa, de família. E na hora que a gente começou a ver, a gente se envergonhou. A Constrangedor. gente colocou assim, né? A gente mexendo em caixa, de coisa em casa, né, amor? Ele achou e falou, nossa, Paty, eu acho que aqui é foto nossa antiga, tal, e as crianças tudo ali, vamos ver. Quando colocou a apóstola, Que decepção. que decepção. Era, sabe, aquela Família do bagunça, passado. música do mundo, e a gente com cerveja, cozinhando com Palavrão o cerveja, tempo as todo era a coisa crianças, e mais comum no meio palavrão, das conversando assim. Na hora que a gente viu até as crianças, nossa! Nem se reconheceram Não. mais. Graças Assim, a meu Deus. Deus. Graças E a Deus. aquilo serviu até para a gente conversar com eles e explicar. Olha quem a gente era, né? E E olha o olha que Deus como a gente fez. está, porque a gente está nos pés de Jesus. E eles, apóstolos, meus filhos, não falam palavrão nenhum. Graças a Deus. Eles não falam palavrão, não escutam música mundana. Na nossa casa é só louvor, só série bíblica. A gente Como eu falei, inclusive maratona essas o coisas. bebezinho, quando era pequenininho, brincando lá, ele ficava cantando, né? As O músicas da visitante, as músicas da igreja. igreja. Que lindo, Já de gente. pequeno. Que lindo. Nossa, é edificante demais ouvir isso e ouvir o que Deus faz, né? Porque realmente Deus muda histórias, Deus transforma a realidade. Às vezes você pode estar aí do outro lado, assistindo e pensando assim, meu casamento está destruído, a minha vida está destruída, né? Minha família, meus filhos estão perdidos. Olha aqui um exemplo. É, Como o casal viveu mal. muito mal, e a gente amadureceu muito. A gente passou por muito processo, apóstolo, de perdão, porque mesmo a gente, depois de convertido, é um casal Sim. cheio de mania e vício, Sim. né? Então, assim, por exemplo, a cerveja, eu parei, acho que no segundo dia de culto, né, Sim. amor? Eu virei para ele e falei, amor, eu não bebo mais. E ele riu da minha cara. Ele falou, sei, você bebe a Como mesma não dá. quantidade, né?
E nisso eu fiquei quieta, falei, não, não quero mais, porque era algo meu, né? Então eu nunca falei para ele, você tem que parar. Foi algo meu, parei e parei. Aí passou um tempo, ele começou a ficar constrangido, porque ele vinha para a igreja às vezes com cheiro de Uhum. cerveja. Acho que umas 2 vezes só o É. Espírito Santo me constrangeu e Aí também Parou parei. também. parou total. E daí veio aquele trabalhar mesmo do Espírito Santo em nós, né? Por confiança, porque não existia confiança entre nós, não existia segurança, não existia nada, apóstolo. Vocês têm Era, histórico de traição antes? tem. Eu vim de relacionamentos, apóstolo, totalmente conturbado, com adultério, traição, tudo. E ele também. Também. Então, assim, não existia confiança, até porque ele era mundano, eu também, né, apóstolo? Então, no início do relacionamento, não tinha como um confiar no outro. Entendi. Era total. E assim, Mas entre nós nunca houve. nunca houve entre nós dois, mas houve muito no No passado. passado. Muito histórico. E Muito essas problema. feridas gritavam, né, dentro de vocês. Demais. Ele não confiava, eu não confiava. Então, se atrasasse 5 minutos, Ao comer. muito. Hoje, minhas filhas riem de mim, porque às vezes ele atrasa. E daí as minhas filhas chegam, ô mãe, 20 minutos passou e o tio ainda não chegou. Eu falei, o que que tem? Ai, eu não acredito. E daí elas saem rindo, sabe? Porque, não sei, assim, é Deus mesmo que vai tratando e curando. Muita Mas mudança. isso foi um processo. Foi nesses 10 anos, até hoje a gente é Então, tratado mas de olha, muita coisa. olha a questão aí importante. Vocês se permitiram ser tratados. Às vezes a gente vê muitas pessoas até dentro da igreja, cheio de ferida. Muitas pessoas até dentro da igreja com relacionamentos abusivos, né? Com dores profundas. E às vezes a Uhum, pessoa não consegue mudar. Mas por que que ela não muda? Porque ela não se permite ser tratada. é verdade. É, quando você faz um machucado, se você cai, machuca, aquilo começa a doer. E muitas vezes é necessário você o quê? Até ir para o hospital, né? Dependendo da gravidade do machucado, às vezes se levar ponto, tem que limpar, né? E às Uhum, vezes parece que vai. Por exemplo, eu já vi pessoas levando ponto. Aquele momento parece que é pior do que o próprio ferimento, é né? Porque é verdade. desesperador. Você tem que Uhum. pegar E aquilo. costurar, Dói né? muito, dói muito. Mas através daquela dor, a cura. Só que são São processos. São processos. processos. Não tem tratamento, não tem cura se a pessoa não se permite ser curada. É uma decisão. Vocês entraram na igreja e vocês decidiram ser transformados. Vocês Uhum. têm 10 anos de história. Não foi do dia para Exatamente. noite. Não foi do dia para Não foi do noite. dia para E noite. assim, Se eu falar assim, depois de 2 anos convertido, a sua casa já estava no altar do jeito que está hoje? não. Até porque são várias áreas, né, apóstola, que Deus tem que tratar. Então, assim, tinha o nosso espiritual, emocional, tinha traumas, é muita coisa que tem que ser tratado, né? Aí eu falo igual minha filha, sempre fala, viveu a vida inteira no mundo e quer virar crente e ter a vida transformada do dia para a noite. Não é assim que funciona. E realmente não é assim que funciona. A gente até hoje luta por algumas coisas, a gente vai para o monte junto orar para pedir Sim, para Deus transformar alguma coisa ainda, ou mostrar algo da parte sim, dele. Então é assim, hoje tudo que a gente precisa e que a gente vê que está errado, a gente conversa e entrega para Deus. sim. Então a gente tem a nossa célula, sim, com os nossos discípulos, mas a nossa célula principal é a nossa família, é a nossa casa. Então a gente se junta, vai para o monte só a gente, né? Só entre nós, casa, Família é para a célula cuidar principal. da Se gente, a gente não cuidar bem dos nossos, como é que a gente vai cuidar dos de dos fora? outros. E é exatamente o que Deus fez com a gente. Sim. A gente ficou a nossa célula só de casa um período, até todo mundo entender o propósito de Deus, todo mundo amadurecer na fé. E aí os discípulos começaram a chegar. E hoje, né, todos em casa falam de Jesus. O meu filho de 11 anos, eu não tenho preocupação em falar para ele que ele não pode participar de uma festa junina, entendeu? Eu não preciso falar, porque ele fala, eu não vou, Já porque não vem da parte compreende. de Deus, ele já compreende, entendeu? E porque, igual a apóstola falou da escola, os meus estudam em escola pública.
é muito complicado. Sim. Eles são, entre aspas, obrigados a participar de algumas coisas porque vale nota. Vale nota. Então, eu já fui na escola algumas vezes sentar com a direção e conversar e falar que eles não iam participar e que eles iam ter que passar um trabalho, porque estariam passando por cima de um princípio meu que eu sigo e que minha casa seguia, que Sim. é bíblico. E, graças a Deus, sempre entenderam muito bem, né? Quando o pai e a mãe chegam e conversam com a direção. Os filhos sofrem um tempo sobre isso. Sofre com o professor, que não tem um entendimento, às vezes com um colega. Hoje já não sofrem mais. Hoje eles se posicionam, todo mundo respeita e está tudo bem. Já tá tudo certo, Tá né? tudo Tá certo. tudo resolvido. Graças a Deus. Não tem mais esse tipo de problema. Eles continuam na mesma escola, mas já não tem mais esse problema. Eles participam até onde eles sabem que pode. E pelo Onde contrário, né? Agora eles evangelizam, né? Levam os amigos pra... Bonitinhos. E levam leva os mesmo, né? Levam pra amigos. igreja. É Uhum. lindo ver eles Às vezes. liderando, cuidando, gente. Olha, quando eu vi sua filha lá ministrando, os adolescentes, eu falei, ai, gente, coisa mais linda. A gente viu pequenininha, né? E é engraçado, apóstolo, que quanto mais se envolve, mais se apaixona por Jesus. Porque ela também, para ela, foi uma surpresa. Ela tinha medo, aquele temor. Sim. E o primeiro dia dela no ministério, ela falou: mãe, é lindo, é maravilhoso, é totalmente diferente, não tem competição, é todo mundo muito, muito unido por esse propósito. Eu, glória a Deus. São os É jovens muito ensinando bom. os jovens, né? Porque a voz deles soa O diferente. nosso filho de 15 anos leva os amigos de 15 anos para a célula, traz para a igreja, os meninos aceitam Jesus, é lindo de ver, é lindo. Eu falo, gente, é maravilhoso. Esse menino nosso de 15 anos, ele ama esporte, né? Então ele vai para academia e para o boxe. Esse dia ele falando para a gente, mãe, tô treinando com um colega na academia, falei da igreja para ele, falei de Jesus, e ele falou que está afastado, mas que qualquer dia ele vai. Aí ele falou para mim assim, eu vou continuar insistindo até ele ir. Olha que bem. Gente, ele tem 15 anos. E qual o assunto que ele gosta? Falar de Determinado. Jesus. Fala de Jesus. Ele vai para academia com fone ouvindo louvor. E para graça. mim, isso assim é gratificante demais, Não, mas demais. é o resultado do preço pago. É resultado. É o resultado do esforço, é o resultado da persistência. Isso é importante, porque se no primeiro momento, quando você decidiu fazer, quando vocês decidiram fazer essa célula familiar, vocês tivessem sentido a resistência deles, tivessem falado, não, isso aqui não vai dar certo, tivessem parado, onde estariam os filhos hoje? Exatamente. Né? Porque, eu vou falar, eu tenho 2, não é fácil. Não é fácil. Imagina vocês com 6, Porque gente. o mundo tá aí, né? Com 9, e o na mundo verdade, não para. né? Com 9. Na O verdade. mundo não para, Paulo. É. E eles querem tragar de qualquer jeito. Realmente, é um desafio hoje em dia os pais conseguirem controlar os filhos, né? Porque são muitas vozes. E isso também a gente aprendeu a importância de um na vida do outro, né? Sim. Porque, como a gente falou no início, eu era muito individualista e meus filhos eram só meu. O dele era só dele. E eu aprendi a passar para ele também, né? Essa missão de sacerdote, de protetor. Então, eu comecei a recuar. Então, eu aprendi que quando elas vinham pedir algo para mim, por muitas vezes eu tinha que passar a responsabilidade para ele. Ele também não sabia lidar com isso. E aí, às vezes, ela, mãe, posso ir em tal lugar? Fala com o tio, porque elas tratam ele como tio, né? Ele conheceu elas pequenininha. E Trata como tio, mas na verdade tem uma função totalmente de pai, né? não, elas são Mas elas super apaixonadas respeitam. por ele, nítido apóstola. isso, eu Hoje vejo. eu sou tão feliz porque né, elas até falam, ela tem o pai delas, mas elas falam que o exemplo de pai é ele. E eu ouvi isso do jeito que era no início. Eu ouvi isso delas, sabe? Ver elas abraçar ele, beijar ele, sabe? Ter carinho. Eu falo, Senhor, eu mereço. Por várias vezes eu falo, Senhor, eu mereço tudo isso. Merece porque é filha Porque, amada. meu É Deus. filha amada, é filha que realmente faz a vontade de Deus, né? Eu também Ai, vejo o e eu me empenho de esforço vocês. muito para isso, apóstolo. Muito, Dedicação. porque eu falo, eu posso perder tudo hoje. Eu só não posso perder a presença do Senhor. Amém. Porque eu sei que se eu perder, da onde Ele nos tirou, né, amor? Meu Deus. Só Ele para tirar. Só. História linda, linda Só de Ele para tirar. transformação.
E tem muito mais aí, né? Tem muito mais depois do passado, que a Patrícia vai ter que voltar aqui num outro dia. Tem muita Tem uma coisa. história muito longa, né? Tem. E aí vai contar isso com mais detalhes num outro programa, porque nesse aqui não vai dar tempo. Mas eu falo uma hora aqui, parece que demora muito, gente, mas Passa rápido. é um flash, passa rapidinho. E vocês moram em Vargem Grande, A gente é Vargem Grande, mas é ali no Tijuco, né? do Tijuco. Sentido calcaia. Sentido E Calcaia. nem tão perto assim da igreja, né? Não. Pagam o preço. E vem tudo, Todos. esse casal dá presente. A gente Glória a ama. Deus, essa firmeza toda, né? Isso faz toda a diferença. O quanto a pessoa decide ser firmada na presença do Senhor. E assim, apóstola, a nossa igreja, ela, ela dá todos os caminhos possíveis. Então, assim, você tem todo um apoio. Você entra na igreja, você é muito bem recepcionado, muito bem recebido. Você tem os pastores que te acolhem. Eu fui acolhida pelo pastor Maurício, né, amor? No primeiro dia. Apresentou e ele já abraçou, né? E veio cuidando como cuida até hoje. Mas não é só isso, né? Todos os cursos que a gente fez também nos ajudou a chegar até Sim. aqui, nos ajudou a fortalecer, a entender, a muitas vezes tirar a nossa mão de muita coisa e falar, não, não cabe a nós, é o Senhor e a vontade dele, e a gente vai ficar só aqui orando. Então, assim, a nossa igreja, ela nos proporciona tudo isso. Então, mas aí agora você falou uma coisa interessante. A igreja proporciona tudo isso. De fato, hoje é uma igreja muito estruturada, graças a Deus. Temos 5 projetos em andamento, fora todos os ministérios funcionando, né? Todos os cursos que tem. Tem uma estrutura hoje muito excelente. Graças a Deus por isso. Mas não foi sempre assim. Quantas Começou bem. vezes? Tá falando de processo, né? Eu acho que você que tá aí do outro lado precisa ouvir um pouquinho a respeito disso hoje. E é pra cá que esse programa tá andando. Então, aproveita aí o que Deus tá bradando. Quando começou a igreja, eu lembro por muitas vezes, assim, na verdade começou na sala de casa. Eu, Reinaldo, mais 3 adultos e a Beatriz pequenininha. Beatriz tinha 2 aninhos. Ela ainda fala assim, porque a gente sempre falava, começou em 5 pessoas. Não, pai, 6, porque eu já era uma pessoa. Era uma mini pessoa, mas era. Então, 6 pessoas. E começou na sala de casa, a sala lotou, fomos para um primeiro espaço. Domingo tinha que montar tudo, desmontar tudo. Pra vocês terem noção, eu saí de casa 3 horas da tarde, para o culto começava às 6h30, para conseguir fazer toda essa parte da montagem. Depois, quando acabava o culto, tinha que desmontar tudo. A gente ia dormir perto da meia-noite, no outro dia todo mundo trabalhando, né? Vida a 1000 por hora. E quantas vezes eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, que loucura é essa? Amor, não é muito mais fácil a gente ir para uma igreja, ficar sentado num banco, ajudando um pastor, do que ficar nessa doideira. Olha o trabalho de tudo isso, olha a loucura. E eu lembro que ele falou assim, amor, eu chamar de Deus para nossa vida. Aí eu falo, mas é muito difícil esse lance de ser pastor, porque, tipo, para mim, eu era muito nova também. Eu não conseguia nem captar o que é que estava acontecendo. Eu só estava indo, assim, tipo, meio sem querer ir também, mas sendo empurrada por tudo aquilo que estava acontecendo. E hoje eu olho para trás, eu falo, Deus, obrigado. Não foi fácil. O processo não foi fácil. Quem vê hoje Nenhum não processo é imagina fácil. quanto foi difícil chegar aonde chegou. Quantas vezes pensamos em desistir, quantas vezes pensamos em sair correndo, quantas vezes achamos que não ia dar em nada, quantas vezes via, não via uma luz no fim do túnel, aconteciam situações que a gente não sabia nem lidar. Eu lembro que com 27 anos sendo chamada para ser pastora, pensa. Eu pensava assim, o que que eu vou ensinar para os outros? Tinha pessoas na igreja com 50, eu falava, o que que eu vou falar para uma mãe, para uma avó? Eu tô filha pequenininha aqui com uma criança de 1 aninho e pouco. Eu não tenho vivência ainda para ensinar essas pessoas. Mas Deus foi me ensinando o seguinte: coloca o pé na água, Uhum. que eu sou especialista em abrir o mar. Amém. Vai e faz o que eu tô mandando. E o resto, ele vai provendo. Glória a Deus. Então é isso, né? A nossa vida é recheada de processos. Nada fica bom do dia pro outro. Às vezes as pessoas são muito imediatistas. E comecei, minha família tá torta, não vai dar certo, vou parar de ir pra igreja. Não consigo ganhar meu marido, vou largar logo. Não consigo ganhar meus filhos, que se dane, vou parar de orar. E as pessoas às vezes vão tomando essas rotas, que são rotas perigosas. Comecei no ministério, tá difícil servir. Nossa, quase não tenho tempo. Larga. E aí não vê o quê? O fruto do penoso trabalho.
A Bíblia fala isso. Você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Para ter fruto, para ter resultado, É. tem que ter empenho, Uhum. tem que ter dedicação. E falando desse processo, eu lembro que o pastor Maurício falava muito, né, do encontro. E ele falava, não, vocês têm que ir para o encontro, que vai ser um divisor de águas. E a gente ficava aqui, que tem nesse encontro, né? Por que o encontro? E a gente foi, e realmente, ali a gente entendeu, acho que ali foi a maior experiência, né? Foi. A primeira grande experiência que a gente teve com Deus. Porque Deus ministrou algo no meu coração e no dele ao mesmo tempo lá. E daí a gente teve a prova de que não, a gente tem que fazer a vontade dele, não a nossa. Amém. E ali, eu até hoje eu compartilho, né? Nos cursos que eu faço, eu compartilho. O nosso processo iniciou no encontro com Deus. Foi ali, quando a gente entendeu, disse sim, e ali Deus começou um processo. E a gente, né, se propôs a entrar nesse processo e aceitar, e a gente está vivendo esse processo até hoje. Uau. Eu creio que Deus tem muito ainda para fazer a respeito de tudo, e por isso que hoje a gente não seria nada sem Deus, a gente pode perder tudo, menos a presença de Menos a Deus. presença Porque dele. eu sei que com Ele a gente vai muito além. Não sei quanto tempo demora, não sei como vai ser o processo, eu só sei que nos braços dele a gente está seguro. Tá seguro, com certeza, com certeza. Porque, ó, eu tenho um irmão, apóstolo, que ele não é cristão. E ele era da nossa época de bagunça, Sim. né? A gente se juntava os casais, meu irmão, gente, para beber, conversar. E quando meu irmão viu a nossa mudança, ele veio no nosso Formatura. formatura de casados. E ele falou, olha, Tícia, eu não sou cristão, não sou crente, não vou na igreja de crente, mas depois de vocês, eu não aceito que ninguém mais fale de crente na minha frente. Uau. Porque o que Deus fez na vida de vocês, eu realmente sei que existe algo e que vale a pena. Eu falei, ô, glória! É notório, né? Ele fala, é muito notório, porque era muita briga, era muita discórdia, era muita discussão. E hoje vocês vivem bem. E hoje E fizemos até algumas semanas, né, de oração na casa dele. a gente fez Ele algumas mora em orações, Itapecerica. a gente saía daqui, ia lá para Itapecerica orar pela casa dele, por causas que eles estavam passando. E ouvir isso, sabe, de um irmão que nem é da mesma, né, não Crença. é da mesma crença que você, ele tem outra religião. E ele falar, olha, hoje eu não aceito que ninguém fale de crente ou de uma igreja de crente, porque eu vi a diferença na vida de vocês. Falo, uau, Senhor, É transformador, né? é transformador. Glória a Deus. Hoje o respeito, o amor, o carinho que a gente tem, a paciência. É. Ele é muito paciente comigo. Ele é, A ele é pas- calmo naturalmente, Ele é né? muito calmo. Apóstolo, e eu sou Ligada nos virada no eventos. giraia. Eu sou e eu aprendi muito. Porque por um tempo isso era um problema para nossa relação. Eu não aceitava. Porque ele tinha que falar. Ele tinha que Mas conversar. se ele falasse, você ia reclamar porque fala. Porque eu Ou lembro. porque não era de acordo com o que eu queria ouvir. Exatamente, olha, gente. A verdade é que lidar com os comportamentos não é fácil. É. Eu, por exemplo, eu e o Reinaldo, os dois falam muito, 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 muito. Mas no começo dava altos pau, porque, tipo, eu queria que ele ficasse mais quieto, meu. Por que ele tinha que. Tudo que eu falava, tinha que falar em cima. E é assim, né? Aquele que não fala, quem é que fala? Aquele. E E ele era assim, a gente brigava, ele pegava as coisas dele e queria ir dormir na mãe dele. sério. Ou no carro, né, amor? Toda discussão. Isso a gente já, no início nosso na igreja, ele fazia a mesma coisa. E daí eu falava, amor, você sabe que a gente não pode dormir separado. É o que a gente está aprendendo. A importância do Ele curso. começou a ir pro sofá, para não sair mais da casa, ele ia pro sofá. E dormia no sofá. Aí teve uma vez que a pastora Euridice me orientou. Falou, Paty, não vai. Não vai atrás. É ele que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. É ele que tem que vir. E eu fiquei 7 dias dormindo sozinha. E, Senhor, ele não vai vir, não vai vir. E não é que ele veio. Voltou. Ele me chamou para conversar, porque ele não assim, ele não tinha essa prática dele chamar para conversar, ele querer conversar sobre o que estava errado. Era sempre eu. Aí dessa vez eu lembro que eu liguei para a pastora e falei, pastora, eu não aguento mais, não dá.
Eu não vou mais atrás, estou cansada. E ela falou, não, Paty, não vai. Não vai, porque, na verdade, o Espírito Santo tem que trabalhar nele. Deixa ele lá. E trabalhou? Trabalhei. Trabalho. Que bem. E eu achei magnífico ele me chamar para conversar. E ele falar, né, que a gente que não podia ficar daquele jeito. E a partir dali, nunca mais, né, amor? Não se põe o sol sobre a sua ira, diz a Bíblia. Nunca Você sabe que mais uma vez eu era aconteceu. recém-casada, e aí a gente quebrou o Paulo e o Reinaldo, e eu falei assim, eu também vou embora, não vou mais ficar aqui. Peguei minhas coisas, na verdade peguei as coisas do coisa, e falei, nem vou dormir nessa cama hoje, porque já era tarde da noite. Catei minhas coisas e fui pro sofá. Aí ele falou assim pra mim, volta pra cama. O Reinaldo sempre foi muito generalzão, assim, tipo, eu e ele, os dois são bem, né, plá. Volta pra cama. Eu falei, eu não vou voltar. Thaís, volta pra cama. Eu falei, eu não vou voltar. Thaís, se você não voltar pra cama agora, você não vai voltar nunca mais. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que ele tá falando sério? Acho que eu não vou. Aí eu pensei assim, mas se ele estiver falando sério, não deixaram nunca mais voltar. Peguei minhas coisas e voltei. É melhor voltar. Voltei toda murcha. Nunca mais. Nunca mais. Nunca. Olha, eu tô com 23 anos de casada, vou fazer 24 agora em janeiro. Eu nunca dormi fora da minha cama, nem ele. Nunca. Já brigamos várias vezes, mas nunca para se separar, assim, nunca de ameaçar de separação, porque uma vez casado diante de Deus é para sempre. Então é o que eu falo, ou você decide viver uma vida horrível brigando, ou você decide ser feliz. O que que é melhor? Ser feliz, não é Hoje a verdade? gente raramente discute, né? Então tem que Não se acontece. acertar, tem que se ajustar. É claro, como casal, nem sempre vão ter as mesmas opiniões. Exatamente. Lógico. Eu penso de um jeito, o Reinaldo pensa de outro. Aham. Cada um de vocês pensando. Vai ter momentos que vão gerar certos embates, né? Não, mas eu quero assim, né? Mas isso não pode virar uma discussão a ponto de ficar sem se olhar no rosto, a ponto de ficar sem se falar, né? Não é. É situações assim, corriqueiras. Não, eu não gosto disso, porque não sei o quê, você não sei o quê. Mas E momentâneo. acaba ali. Não se põe o sol sobre a sua ira. Hoje Acaba a gente ali. não consegue nem ter uma discussão para ficar, acho que, 5 minutos sem se falar. Discordei, discordou, 2 tá minutos depois já tá bom. chamando de amor de novo, né? E se abraçando e beijando e o tempo todo, graças a Graças Deus, a Deus. gente hoje É o é certo. totalmente diferente. E aquela coisa que a gente tinha com os filhos, de o meu é meu, o seu é seu, depois que a gente começou a implantar isso em casa, a fala com ele, é ele que decide. E ele começou a tomar essa frente, até com elas melhorou. Graças Porque a Deus. criança é esperto, né, Sim. apóstolo? Então, se elas vê que tem um atrito entre os pais, eles usam Se isso aproveita, também. E lógico. quando viu que eu estava tirando, falou: olha, é ele, vou ter que pedir para ele, é ele que vai decidir, ele que é o que manda na casa, ele é o homem da casa, que eu comecei a soltar um pouco isso, hoje é totalmente diferente. Tanto que elas sabem, eu falo, o mais importante da minha vida é ele. Então, vocês vão crescer, casar e ir embora. E com ele eu vou ficar até o fim. Até o fim. Então, eu não brigo com ele por causa de problema de filho, nada. A gente se resolve e se não tiver bom também, se ele falar, não, não vai, não quero, não vai ser assim, eu falo, então não vai, não quero, não vai ser assim. E elas entendem. Elas falam, não, agora não tenho mais briga, não tenho que, não tem lado. Sim. É eles dois e a gente. Tá certo. Então, hoje é harmonia É total. cada um ocupando a sua parte na Uhum. família, né? O seu lugar na família. Porque Exatamente. hoje sim, os papéis são muito invertidos. Muito divertido. É o homem que não é sacerdote, é a mulher que domina a casa, Uhum. E os era assim. filhos que dominam a casa, né? Porque os filhos hoje em dia querem ditar a regra para os pais. Uhum. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, eu fico muito feliz de ver essa história. E agora vocês podem direcionar a fala de vocês para alguém que está assistindo. Tem uma câmera aqui, pode olhar para ela. E que talvez estejam vivendo esse conflito dentro de casa. Vocês têm legalidade para falar sobre isso. Sim. São 10 anos convivendo junto com a gente dentro da igreja e eu sei o quanto vocês são verdadeiros e intensos. Amém. E a família de vocês podem testificar o que vocês estão falando aqui hoje. Então vocês têm legalidade para falar isso. Dá um recadinho para quem está ouvindo sobre essa questão da constância e a persistência. Sim, eu acho que o que eu posso passar, o que eu posso falar para aquela família, aquela mãe, aquele pai, aquele casal que está achando que não tem mais jeito, que não tem saída. Nós somos a prova viva que tem saída.
que em Jesus a gente pode todas as coisas, todo o coração se transforma, toda a mente se transforma e toda a família é restaurada independente. Às vezes, na nossa concepção, na nossa ideia, não é possível. A gente se depara com situações familiares que mesmo a gente sendo mãe, pai, a gente acha impossível. Mas em Deus, todas as coisas são possíveis, porque hoje, tanto o nosso relacionamento foi totalmente restaurado, e existe amor dentro da minha casa, respeito, e os nossos filhos, eles vivem isso. Eles vivem isso e eles querem isso para a vida dele. Ver nossos filhos hoje falando que querem também casamentos assim, querem ser pai, mãe, assim como nós, a gente ouvir isso, um casal que veio tão desestruturado, então tem jeito. Não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista do seu cônjuge. E filhos é herança do Senhor. Não importa o caminho que eles estão seguindo hoje, não desista deles. Entregue eles no pé do Senhor. Ore por eles e creia que Deus vai fazer. O mover que fez na nossa vida, a restauração vai fazer na sua também. Somente creia. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa, Cris? E muita persistência, né? E não tente fazer com as suas mãos. Entregue na mão do Senhor, clame a Ele que Ele vai restaurar a sua família. Amém. Aproveita e digita aqui, eu creio na restauração familiar. Aproveita, compartilha esse programa com muita gente, que eu tenho certeza que vai falar com muitas famílias. Queridos, muito obrigado por estarem aqui. Foi um programa muito edificante. Vocês são uma graça. Amém. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, pela família linda que vocês construíram Glória a em Deus. Que Deus abençoe sempre com muita sabedoria, que os filhos sejam sempre firmados e possam trazer muitas e muitas, já trazem, né? Mas possam ainda trazer muita alegria ao coração de vocês. A geração de vocês é bendita, porque vocês Glória são a filhos Deus. benditos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus te abençoe também, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Se você, porventura, está enfrentando algum desajuste familiar, eu tenho certeza que esse programa foi para você. Se você conhece alguém que está passando por esse processo doloroso, compartilhe esse programa também, que eu tenho certeza que vai edificar muito a fé. Nosso Deus é especialista em transformar situações adversas em bênção. Nosso Deus é especialista em mudar histórias, em realmente restaurar famílias. A nossa igreja tem um logo, e o logo é uma família. Por quê? Porque a célula principal é a família. A primeira coisa que Deus fez no Éden foi uma família. Nosso Deus é um Deus de família e Ele deseja que as famílias vivam bem. Então que isso também seja uma realidade dentro da sua casa. Mas lembre-se, para ter uma família consolidada, você precisa investir tempo. Tempo nos filhos, tempo como casal, tempo como família. Aí sim, depois pensar em ajudar os outros. Primeiro a gente tem que ajudar os da casa, para depois poder ajudar os de fora. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, fica na paz e até o próximo.